Estamos continuando o estudo em 1 Pedro. 1 Pedro, o texto que vamos tratar, na verdade, é o início da segunda parte do livro, da carta. Pedro vem trabalhando o conceito de peregrino, os irmãos vivendo neste mundo como peregrinos. E agora a gente chega aqui no capítulo 2, versículos 11 e adiante. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 adiante. O que a gente tem passado até essa altura, Pedro, a gente poderia resumir uma frase: a salvação dos peregrinos. E agora a gente vai, desse momento em adiante, olhar o restante do livro, que poderia ser resumido numa frase: a vida dos peregrinos. Então, a salvação dos peregrinos e agora a vida dos peregrinos, a base desta salvação. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias já nesse lugar, mas um pouquinho antes disso vou fazer uma pergunta. Como é que devemos interagir com o governo corrupto? Como é que devemos reagir e interagir com um governo corrupto? Eu falo isso porque isso é exatamente o contexto desta carta que Pedro estava escrevendo. Alguém aqui gosta de estudar história? Mais ou menos. Eu curto muito estudando a história. Eu acho muito fascinante estudar especialmente os momentos impactantes na história humana, as grandes transições. Eu penso na Guerra Civil Inglesa nos anos 1600, a Revolução Francesa, Americana, até a Revolução Bolchevica na Rússia. É muito fascinante porque houve isso saindo de contexto. Quase todas esses momentos impactantes da história humana existiam no contexto de corrupção. As pessoas, a história é muito, muito fascinante, uma mistura em corrupção, coragem, também teimosidade. É muito interessante e olhar o que aconteceu. Mas em cada uma destas situações houve pessoas que estavam revoltadas com a situação que viviam e queriam fazer uma diferença. E aí surgiu a revolução. Aí tem muitas histórias de revolução na história humana, pessoas tentando resolver um problema de corrupção. E que nem estas situações que a gente conhece muito bem, ou talvez nossos dias atuais. É muito interessante que esse texto, estamos lendo no contexto mesmo que houve quase uma resolução, mais ou menos resolução na questão política essa semana no nosso país. Mas ainda existe corrupção. O que é que a gente deve fazer contra a corrupção, interagir com a corrupção? E Pedro está no meio disso. Quase que não houve um governo mais corrupto do que nos dias de Pedro. Pedro, no momento que ele estava escrevendo isso, o imperador Nero estava regendo o Império Romano naquela época. E só para vocês saberem, né? O Império Romano, quem tinha direitos no Império foram somente os cidadãos romanos. Especificamente os homens. As mulheres não tinham direitos, os escravos e também os estrangeiros que viviam debaixo do domínio do Império Romano não tinham direitos alguns. Então, se você vê alguma queixa ou uma corrupção, você não tinha recurso, não tinha como reclamar. Ou você vem com reclamação e eles vão pesar com a mão mais dura em cima de você. Esse era o contexto. Corrupção em todo lado. E o imperador romano, Nero, era um homem ímpio, um homem sem vergonha, absolutamente sem vergonha. E nesses anos que estavam chegando até o momento em que ele jogou a perseguição em cima dos irmãos,
ele vivia uma vida completamente ímpia. Ele até matou sua própria mãe, porque ele pensou que ela tinha intenção de controlar ele. Então ele simplesmente, vou acabar com isso, e matou a mãe. Ele era um homem ímpio, um homem que vivia somente para os seus próprios prazeres, um homem arrogante, um homem violento. Imagine um homem assim, que tinha poder, poder absoluto. Ele poderia fazer qualquer coisa que queria. Então esse é o contexto, né? Contexto. E também o contexto da sociedade lá, porque a gente vai ler, contexto social. A grande minoria naquela época eram cidadãos do Império Romano, e a grande maioria viviam sem direitos, especificamente os escravos. E Pedro vai tocar em cada ponto dessa esfera do contexto social daquela época. Mas em Cristo, Pedro está chamando e clamando para os irmãos colocarem em mente sua identidade, lembrar alguma coisa. Lembra que eles são peregrinos. Vamos ler esses primeiros versículos que lemos antes, durante o período de louvor. Vamos ler versículos 11 e 12 novamente. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivem entre os pagãos, de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. É bom lembrar que Pedro falou quase a mesma coisa no versículo 1 e 2, no início da carta. Ele diz: aos escolhidos de acordo com o conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora, versículo 1, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos, no ponto na Galácia, da Capadócia, da província da Ásia, aos peregrinos e dispersos. Agora, voltando para o nosso texto agora, como, em versículo 11, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos que guerreiam contra a alma. Peregrinos e estrangeiros. E lembra, lá no início a gente lembrou que um peregrino não é uma pessoa que está sem rumo, que está andando por aí, não sabe de onde vem, e para onde ele vai, mas ele tem um propósito, ele está indo para algum lugar. Nós somos, Pedro diz, peregrinos. Nós estamos andando, peregrinando para a nossa cidade celestial. Nós estamos indo para o nosso lar. Ele está dizendo, nosso lar não é aqui, lembra disso. Ele está dizendo, amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Alguém aqui nesse quarto é estrangeiro? Só algumas, né? A Beatriz, nós somos estrangeiros. Eu nasci em outro país, né? Então por isso eu sou estrangeiro. Eu não nasci aqui, não pertenço a este país nesse sentido. Tenho nacionalidade de outro lugar. Mas isso, Pedro está usando essa figura aqui. Nossa nacionalidade, nossa pátria é outra. Nós estamos aqui, mas nossa pátria é outra. E ele diz, a base disso, eu insisto que vocês se abstêm dos desejos que guerreiam contra a alma. Olha a fundação que Pedro está estabelecendo para os irmãos. Lembra do contexto. É muito importante, lembrando o contexto, porque ele está falando algo radical. Ele está construindo a base para uma vida radical, não uma vida de revolução. Ele não está chamando os cristãos para, olha, gente, eu quero que em cada igreja os irmãos pegam espadas, guardem um lugar secreto lá e vamos atacar esse imperador ímpio.
e vamos jogar fora esse governo ímpio. Não, ele está estabelecendo uma fundação para que estes irmãos vivem de uma forma radical, que Deus vai usar. Olha a história humana. O Império Romano está aqui hoje. Não, o Império Romano foi embora, mas a igreja permaneceu por causa de uma vida radical vivida por os cristãos em obediência a Deus. Deus fez crescer a sua igreja mesmo em meio à corrupção e à dificuldade. Ele diz: guerreiem contra os desejos que os abstêm dos desejos que guerreiem contra a alma. Observe também que é muito fácil a gente pensar que nosso problema, ou também os irmãos que estão ouvindo esta carta pela primeira vez, que o problema principal que eles sentem é a corrupção que vem de fora, é a perseguição que vem de fora, é todo aquele maltratamento que eles estão recebendo pelas autoridades. E com certeza eles estão sentindo, o que eles estão sentindo é real, é ruim, e é pesado tudo isso que eles estão passando, é difícil tudo isso que eles estão passando. Mas o problema que Pedro está dizendo que eles têm um perigo maior são os desejos de dentro que estão guerreando contra a sua alma. Então ele diz: olha, eu sei que tem esse problema, eu sei. Ele diz antes: não se surpreendam quando vocês passem por aquele período de provação, não se surpreendam. Mas ele está estabelecendo os irmãos no Evangelho para que, vencendo esta guerra dentro deles, eles conseguem agir de uma forma correta quando eles recebem maltratamento de fora. Então ele diz: primeiro temos que batalhar contra estes desejos que guerreiem contra a sua alma. Ele diz no versículo 12: vivem entre os pagãos de maneira exemplar. E isso é o resumo, na verdade, do que aquilo que ele vai tratar até nesse capítulo 2, quase até o final. Porque do início da carta até agora, ele tem tratado da salvação que temos em Cristo Jesus e como isso deve impactar o nosso andar. E agora ele vai trazer isso e aplicar na sociedade, no contexto do lar, da sociedade em geral, como é que isso deve conduzir e dirigir a vida de um peregrino, uma pessoa que confia em Cristo somente, uma pessoa que é salva e escolhida por Deus. Vivem entre os pagãos de maneira exemplar, para que quando eles observem a sua vida, mesmo dizendo coisas ruins, calúnias sobre vocês, eles podem glorificar a Deus no dia do juízo. Ok, e agora ele vai aplicar isso. Vivem entre os pagãos de uma maneira exemplar, primeiramente em sujeição às autoridades civis. Versículos 13 a 17, vamos ler esses. Em Cristo devemos sujeitar às autoridades civis. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir aqueles que pratiquem o mal e honrar os que pratiquem o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivem como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivem como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temem a Deus. E honrem o rei. Estava pensando, quando estava preparando este texto, muito interessante como esta mensagem intercala com o trabalho que eu estava fazendo para preparar os impostos. E de vez em quando eu penso com tristeza a realidade que os meus impostos que eu pago, essa quantia que eu queria ficar com essa porcentagem,
não vai ser, em maior parte, usada sabiamente. Você olha o contexto e você sabe que tem um desvio aqui, tem um desvio ali, ou talvez está sendo usado por um propósito ruim. No meu país, o governo ajuda e coloca dinheiro para as mulheres fazerem abortos, para matar as crianças no ventre, né? E eu acho isso uma grande tristeza. Vai muita verba dos impostos pagos para isso. Desde 1963 até agora, já houve, só no meu país, 50 milhões de bebês abortados, desta forma, mortos. Mais do que qualquer guerra que o meu país já passou, mais do que todos os soldados que morreram na Segunda Guerra, foram os bebês mortos, pagos até pelo governo. Isso é uma grande injustiça, é uma grande tristeza. E tudo isso que é o pago está indo para lá. E aqui a gente pensa em outras coisas, né? Mas Pedro está dizendo, nós devemos, olha versículo 13, sujeitar-nos a toda autoridade constituída entre os homens, seja como rei, como autoridade, como seja aos governantes que é por ele enviados. Interessante que ele diz toda autoridade, não é só algumas. Então a gente pode honrar uma autoridade que faz aquilo que a gente gosta, né? Que está fazendo algo correto. Não, ele está dizendo, nós devemos nos sujeitar a toda autoridade. Ele especificamente menciona o rei, porque na mente dos irmãos, o primeiro pensar, a primeira pergunta que eles iriam fazer, então, e o Nero? Devemos nos sujeitar a ele? Esse homem ímpio, esse homem arrogante, devemos sujeitar a ele? E Deus diz, sim. Por quê? Ele dá a razão no início do versículo 13. Por causa do Senhor, nós devemos nos sujeitar às autoridades que estão em nossas vidas acima de nós, por causa do Senhor. E talvez você pense, e aí, eles estão escapando. Nós estamos nos sujeitando, nós somos cidadãos sujeitos assim, de uma forma, mas, e aí, eles estão desfrutando de um público de cidadãos obedientes, mas eles mesmos não estão obedecendo à lei. Mas olha a função, nós temos um papel, nosso papel é sujeitar a estes que Deus colocou, porque Deus os enviou. Mas observe também, este é o nosso papel, o papel deles é outra também. Ele diz no versículo 14, versículo 14 no final, como por eles enviados para punir os que pratiquem o mal e honrar os que pratiquem o bem. Para cada governo que existe aqui na terra, Deus concedeu uma tarefa simples. Cada governo no face desta terra deve fazer duas coisas: deve punir os que pratiquem o mal e honrar os que pratiquem o bem. E se você for fazer uma avaliação de cada governo na face da terra, você vai ver que nenhuma delas está completamente cumprindo este papel. E ao passar do tempo e ao chegar o final dos tempos, vamos ver, e está escrito em outros lugares no Novo Testamento, que haverá a inversão desta tarefa, que os governos cada vez mais e mais vão punir os que pratiquem o bem e honrar os que pratiquem o mal. E é nosso papel para corrigir isso. Pedro, neste lugar, está dizendo não. Ele está dizendo simplesmente sujeitem-se a estas autoridades. Mas, como nós vamos ser cobrados por Deus, nossa sujeição, eles também vão ser cobrados por Deus. Como eles cumpriram o papel. Se eles honraram os que praticaram o bem e puniram os que praticaram o mal, Deus vai tomar isso em conta e Deus vai julgá-los.
Pois é da vontade de Deus, ele diz, dá a razão aqui, que praticando bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivem como pessoas livres, não usem a liberdade para praticar o mal, mas para fazer o bem. Desculpa, para fazer o mal, mas vivem como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem aos irmãos, temem a Deus e honrem o rei. Eu não estou dizendo que na história, quando a gente olha a história, tem momentos em que homens corajosamente disseram não. Até nós sabemos que à luz das escrituras, até os apóstolos, quando as autoridades disseram para eles, vocês não podem pregar mais neste nome, eles disseram a resposta, até o mesmo Pedro que está escrevendo esta carta, vocês mesmos escolhem se devemos obedecer a Deus ou se devemos obedecer aos homens. Quando chega o conflito assim, Deus diz e os homens dizem, esse é o momento que nós devemos dizer não. Mas em todos os outros momentos, impostos, sujeição, honra, mesmo que nossa alma, nosso ser diz, não, eu não quero, esse homem é tão ímpio, eu não quero honrar essa pessoa. Chega a hora de votação, você pode dizer, não, votar em outra pessoa. Mas enquanto que essa pessoa está acima de você, está constituída acima de você, você deve honrá-lo e se sujeitar a essa pessoa. Por quê? Porque quando estes acusem a você de praticar o mal, quando as pessoas fora da igreja olhem para você e dizem, vocês odeiam este mundo, você odeia essa sociedade. Isso é uma citação do primeiro século. Os cristãos eram conhecidos como os odiadores do mundo. Por quê? Eles acreditavam em um só Deus. Mas quando eles foram maltratados e foram levar os cristãos para serem mortos, eles perceberam uma coisa. Eles perceberam que essas pessoas, mesmo sendo caminhadas para a morte, estavam demonstrando respeito para as autoridades. Eles recusaram a se submeter e adorar ao rei, mas eles fizeram de uma forma em honra a essas pessoas. E eles amaram uns aos outros. E muitos vieram a conhecer Cristo porque eles observaram na igreja pessoas que o amavam e cuidavam um do outro. E isso deve ser uma característica da nossa vida. Amor um para o outro. Respeito para as autoridades. Para calar, para silenciar a ignorância dos insensatos. Então, este é a sujeição às autoridades civis. Em segundo lugar, aos chefes no serviço. Aos chefes no serviço. Em Cristo devemos submeter aos chefes no serviço. Vamos ler versículos 18 adiante. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente, pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam aos seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça.
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Vocês, pois, eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Nós devemos nos sujeitar aos chefes no serviço. Ele toca no lado muito comum. As igrejas naquela época eram repletas de pessoas escravas. Bem poucas eram pessoas livres. Ele até usa essa palavra aqui. Ele diz: vivem como pessoas livres, mas não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Uma pessoa livre nesse sentido era que nem a gente agora, mas poucas pessoas tiveram a liberdade que a gente sente agora, de escolher onde eu vou morar, de escolher qual é o emprego. Se tem duas ofertas de emprego, eu posso escolher. Ou até eu posso sair do emprego, mesmo que vai ser difícil para mim, eu posso sair do meu emprego e buscar outro. Naquela época as pessoas não tinham essa escolha. O seu patrão escolhe onde você vai morar, o que você vai fazer. Ele é dono de você. Você não tem escolha, você é escravo, você não tem direito. Tudo que você ganha pertence ao seu patrão e você não tem recurso. Mas ele diz: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. É difícil a gente pensar nisso. Sujeitar também aos maus? Também há uma pessoa que é dono de mim? Eu devo me sujeitar a esse homem malvado, arrogante, que controla e só faz, usufrui das pessoas. Eu devo sujeitar-me a ele, não simplesmente não, sem razão. Tem uma razão. Por quê? E ele constrói isso. Ele diz: não estou dizendo isso para uma razão imaginada. Tem um propósito aqui, e é um propósito radical. Nossas vidas devem ser vidas radicais aos olhos do mundo. Nossas vidas devem ser diferentes, porque nós temos um propósito maior do que as pessoas que não conhecem Cristo. Nosso propósito é avançar o reino de Deus, de trazer glória ao nosso Cristo. E assim, pouco a pouco, Deus vai demonstrar a sua glória, a beleza da vida de Cristo, por meio de nós. E por meio disso, haverá uma transformação ainda mais radical do que qualquer guerra que existiu na face da terra. Qualquer revolução que veio tentar mudar a nossa realidade e transformar isso e acabar com a injustiça, é essa sujeição que é mais poderosa do que as armas. É essa sujeição que acaba com impérios. É essa sujeição que traz glória a Cristo. Olha aqui em versículo 19: porque é louvável por meio de sua por meio de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente, para que vantagem há de suportar açoites recebidos por cometerem o mal. Mas se vocês suportem o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Pedro está interessado em gerar louvor ao nosso Deus. Porque quando há louvor e adoração correta na alma das pessoas, há uma ordem que quando Cristo e Deus ocupa o centro do nosso ser, o centro do nosso propósito, o centro das nossos desejos, nossas alegrias, em volta disso vai começar a girar todas as outras coisas corretamente.
quando há pessoas que estão adorando a Deus corretamente, abraçando Ele, agindo com os propósitos dele, a sociedade vai mudar também. Pouco a pouco, nossas vidas vão agir de forma agir em semelhança aos propósitos dele, e haverá transformação. Mas se vocês suportarem, isso é louvável a Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu. Nós temos um exemplo, nós temos um recurso. Cristo fez isso em nosso lugar. Ele não nos chama para fazer algo que Ele não fez. Ele fez em nosso lugar. Ele chama a gente para andar com Ele, nos mesmos passos, sofrendo com Ele a injustiça. Então nós estamos chegando à resposta daquela primeira pergunta: como deve ser nosso modo de pensar, nosso modo de agir, como devemos responder à injustiça em nossas vidas, ao governo injusto? A resposta: nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Essa é a fundação que nós podemos ter, o alicerce, a base daquilo que nós podemos agir, nos submeter a um patrão injusto. Nós podemos submeter a um governo injusto que está fazendo o papel oposto. Eles estão honrando os corruptos, os bandidos estão escapando, eles estão sendo honrados e os justos estão sendo punidos. Eu posso me submeter ao governo assim, ao patrão assim, porque Deus vai julgar com justiça. Entregue, irmão, a sua vida àquele que julga com justiça. Nero, o rei daquela época, um dia, o poderoso do mundo inteiro vai dobrar o seu joelho perante Cristo e vai reconhecer que Jesus somente é Deus. E cada um na face desta terra, seja o presidente da República, seja o presidente da Rússia, seja o presidente dos Estados Unidos, qualquer nação, ele vai dobrar o seu joelho diante de Cristo e reconhecer que Cristo é Deus. E ele vai sofrer o juízo de Deus, se um dia essas pessoas não se confiarem as suas vidas a Cristo. Por isso, temos uma tarefa: nos sujeitar às nossas autoridades. E com isso também, enquanto há fôlego nestas autoridades, nós devemos desejar que estes se tornem seguidores de Cristo. Ok. Versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Nós temos a autoridade que não é como as outras. Nós temos uma autoridade. Nosso rei é também nosso pastor. Nós andamos como ovelhas desgarradas, sem esperança, sem recurso, ameaçadas, mas nós fomos acolhidos por nosso pastor, Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar e que há de julgar todas as injustiças que nós estamos sentindo. Nós temos um pastor, o bispo da nossa alma, e é por isso que nós podemos nos sujeitar e passar aflições injustas, porque nós temos um pastor que não está só chamando nós à obediência, mas que foi adiante, sofreu e também anda do nosso lado, que cuida da gente, mesmo em meio às aflições. 5 anos depois que Pedro escreveu esta carta, eu imagino que os irmãos guardaram em seus corações estas palavras, quando eles foram guiados para dentro dos
museu para serem executados. Nós estamos nos sujeitando, porque nós temos uma herança que não vai perecer. Nós temos um pastor que está cuidando da gente, mesmo nesse momento de sofrimento, e que haverá de julgar estas injustiças. E até orando para os seus executores, que eles venham a conhecer este Deus de misericórdia e também de justiça. Vamos encerrar esta etapa com uma palavra de oração e depois dividir nos grupos. Aí eu vou dar uma introdução às perguntas. Senhor Deus, te agradecemos que Cristo sofreu em nosso lugar, que nenhum de nós aqui merecemos, nenhum de nós merece a tua compaixão. Nós reconhecemos que nós fomos como ovelhas desgarradas. Nós merecíamos a tua ira justa, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos redimiu através do teu Filho amado Jesus, que sofreu em nosso lugar. E pedimos, Senhor, é tão difícil a gente cogitar, sujeitar a autoridades injustas, de sofrer injustiça e responder com amor e sujeição. Isso é humanamente impossível, mas nós sabemos que nós temos um recurso, nós temos um exemplo, nós temos Cristo, nós temos a palavra de Deus, as mãos do seu Santo Espírito agindo em nossas vidas. Então pedimos, Senhor, que venhamos a cada vez mais ser mais sujeitos, mais demonstrando mais honra às autoridades, aos nossos patrões de serviço, para que Deus seja louvado em nossas vidas. Pedimos isso em teu nome e para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.